Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Brasil contra o Uruguai por 1-1. Realmente o Brasil, caso ele conseguisse a vitória, ele poderia terminar 2024 na segunda colocação, nessas eliminatórias, algo que seria muito positivo, né, dado ao fato de que o Brasil está com dificuldade para engrenar, está com dificuldade para realmente jogar um bom futebol, então você pelo menos ter uma colocação boa para terminar o ano, pelo menos poderia servir de um certo consolo, né? Mas não foi o que aconteceu. No primeiro tempo nós tivemos um jogo bem movimentado, né? Com bastante iniciativa tanto de um lado quanto do outro. O Brasil tentou e teve algumas oportunidades, né? Assim como o Uruguai também. Eu quero destacar uma oportunidade que ocorreu no finalzinho do primeiro tempo, que o Igor dá uma cabeçada e o goleiro do Uruguai ele acaba defendendo e até dá um certo rebote, né? Só que ninguém do Brasil consegue aproveitar. A partir daí nós temos um segundo tempo, né? O segundo tempo melhora bastante em qualidade, né? Nós temos um Uruguai que procura bastante também o jogo, assim como o Brasil. Porém, é o Uruguai que sai na frente com o Valverde, que é do Real Madrid. Realmente é um grande jogador. E é um jogador que você não pode deixar espaço com ele, né? Porque ele tem uma bola de fora da área muito boa. Realmente, ele é um jogador que tem uma finalização muito potente e realmente numa falha de marcação, na minha visão, deram muito espaço para ele, ele acabou finalizando e realmente foi lá e fez o gol. O Brasil sai atrás, sai em dificuldade e também tem toda aquela questão da pressão psicológica, né? Uma vez que você sai atrás do placar, você vê a torcida que já começa a ficar bastante incomodada, muito embora no início a torcida até deu apoio, mas fica difícil quando o time não corresponde dentro do campo, né? Quando é uma seleção que não consegue jogar, uma seleção que realmente está com bastante dificuldade, porém nós contamos com um fator também que é a habilidade individual, que foi do Gerson, né? Realmente o Gerson, após uma bola que ele recebe, né? Ele vê a bola quicando para ele e acaba chutando e pegando na bola com rara felicidade. Um golaço que empata e coloca o Brasil de volta no jogo, né? O Brasil que estava começando a sentir a pressão, estava começando a meio que ficar extremamente pressionado, volta para o jogo e volta a ter a condição de realmente ter uma vitória. Só que o Brasil, a gente percebe uma dificuldade extrema na criação. A gente percebe uma seleção que tem poucas alternativas táticas, falta criatividade, e é até difícil da gente entender e de explicar, porque o Brasil tem uma seleção qualificada, né? Obviamente, não tem nenhum extra classe, o único que é um jogador fora de série, na minha visão, é o Neymar. Muito embora o Vini Júnior tenha um desempenho muito bom, eu não considero ele um extra classe, eu considero ele um craque, sim, porém é um jogador diferenciado. Na minha visão, nessa geração nós só temos o Neymar. Essa é a minha opinião em relação à seleção brasileira. Porém, se nós formos realmente conferir posição a posição, o Brasil está aí nas maiores ligas aí do mundo e disputando com jogadores titulares, até o Vini Júnior, que na minha visão deveria ter sido escolhido o melhor do mundo nesse ano, infelizmente não foi. Então a gente sabe, né? Mundialmente a gente vive uma crise de craques, né? A gente vê que a qualidade dos jogadores vem diminuindo bastante, a gente não vê nenhuma seleção que tenha tantos jogadores diferenciados, né? Os únicos dois jogadores diferenciados desta geração já estão em fim de carreira praticamente para se aposentar, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Nós temos até o Mbappé, mas o Mbappé eu ainda coloco um degrau abaixo do nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. Então, essa crise não vem só no Brasil. Então, você dizer que o Brasil não tem nenhum jogador extra classe, isso não justifica o futebol ruim que a seleção está praticando, porque
Se o Brasil não tem tantos jogadores bons assim, nenhuma outra seleção no mundo também não tem. Então não é uma exclusividade nossa e também não justifica, né? O Brasil consegue esse empate, mas não consegue ter futebol e mostrar para virar, né? No final a torcida até pede o Estevão, né? O Estevão entra no campo, até tem uma boa finalização, né? Dá uma certa movimentação, só que ainda é um jogador muito jovem e com pouquíssima experiência de seleção, que é muito difícil, né? Você colocar um jovem dessa idade e esperar que ele vá decidir. Pode acontecer, mas também não podemos pressionar um garoto que está só iniciando a sua carreira, né? Isso aí seria tá queimando etapas, né? Tá realmente colocando uma pressão que o jogador ainda não está acostumado e não vai conseguir corresponder dentro do campo. Então, uma vez colocado isso, o Brasil empata, termina esse 2024, que na minha visão é extremamente decepcionante, na quinta colocação, na minha opinião, vergonhosa quinta colocação. Então, o Brasil tem que melhorar bastante. Mas o pior de tudo não é nem o nível que a seleção brasileira está jogando. O pior de tudo é que o Brasil não apresenta evolução. A gente pega desde o início do ano até a Copa América, até o que está acontecendo nesses últimos jogos da eliminatória, a gente não percebe uma evolução na seleção brasileira. Isso que é o mais preocupante, porque você pode estar num nível ruim, mas se você continuar tendo progresso, continuar evoluindo, é algo que você pelo menos vê um caminho para sair dessa situação, né? E é algo que a gente não vê nessa seleção. A gente realmente não vê a seleção evoluindo, não vê a seleção produzindo e não vê uma luz no fim do túnel, né? A gente até pode esperar o Neymar, porém é bastante complicado você apostar num único jogador e num jogador que já vai chegar aos 33 anos, na Copa do Mundo vai estar com 34. Então é bastante complicado. Além de tudo, ele tem todo esse histórico de lesão, né? Ele cada vez mais o físico dele vai decaindo, tanto por conta da idade quanto por conta das lesões. Então fica complicado. Por melhor que ele seja, ele sempre quando veste a camisa da seleção brasileira, ele sempre mostra pelo menos garra, mostra pelo menos aquele sentimento de tentar fazer algo diferente. Porém, é muito complicado porque muitas das vezes o corpo também pode não responder, né? Ainda mais de um jogador que vem com tanto tempo de inatividade, né? Então fica muito complicado você esperar do Neymar. E o Brasil está realmente numa situação bem complicada. Muita gente fala da demissão do Dorival, mas eu fico pensando, qual treinador de elite aceitaria pegar um projeto em 2025 para jogar uma Copa em 2026? Um projeto de um ano, no máximo, um ano e meio. Que treinador de ponta? Muitas pessoas falam do Guardiola, muitas pessoas falam do Abel Ferreira. Só que eu fico pensando o seguinte: como é que você vai pegar um trabalho praticamente no meio, onde você numa seleção você já não tem tempo para desenvolver um trabalho a longo prazo, não tem tempo de treinar tanto a sua seleção, e ainda mais se você pegar faltando aí um ano e meio para a Copa do Mundo. Então eu acho arriscadíssimo até para a carreira do treinador, especialmente um treinador europeu, né, que muitas das vezes tem contratos excelentes em times consolidados que dão toda a infraestrutura para ele. Então a gente fica até pensando que para que ele trocaria toda essa estrutura por uma quase uma aventura, né, numa seleção brasileira, num projeto aí de um ano. Então eu creio que, não sei, tudo pode acontecer, né? Essa CBF já provou que consegue inovar, né? Principalmente na contratação do Ancelotti, né? Que foi uma contratação que anunciada praticamente aí nunca aconteceu. Então, realmente, a CBF a gente pode esperar que pode vir qualquer coisa. Porém, eu acho que o Dorival vai permanecer, muito embora eu não acho que o Dorival seja o nome certo para a seleção brasileira.
mas eu acho que já chegamos num tal ponto aí do nosso caminho que já não há mais o que se fazer, a não ser dar continuidade no trabalho do Dorival e torcer para o melhor, muito embora a gente não vislumbre um futuro muito melhor, né? Agora a seleção dá uma pausa, né? Nas eliminatórias, volta em março e volta, na minha visão, com o calendário mais difícil possível, né? Porque vai pegar a campeã e a vice-campeã da América, né? Que é a Colômbia e a Argentina. Então, realmente é uma situação que, se já está ruim, pode piorar bastante. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você faz esse balanço aí de 2024 para a seleção brasileira? Quero saber um pouco do que você acha. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.